Gente, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja bom, porque eu nunca me acerto com esse microfone. Mas enfim, hoje eu vim falar com vocês sobre uma série de livros que eu estou obcecada. Eu li todos os livros desse mês, são 6 livros, e eu fiquei apaixonada. É assim, incrível. Eu tô terminando aqui o último livro, que é Elan. Quero mostrar a capa do livro. Elance, eu vou deixar aqui a ordem de leitura, porque eu não lembro o nome dos livros. Mas enfim, o nome dessa série é Ironside Academy. É um anime reverso e é, assim, eu tô obcecada. Então, pra começar, o mundo ele é dividido entre os humanos e os superdotados, onde os superdotados eles são divididos entre alfas, betas, ômegas, sigmas. E, bem, o mundo é dividido assim, eu comparei muito com a Segunda Guerra Mundial, onde tinha lá o Hitler com os nazistas e tinha os judeus. Nesse mundo, os humanos seriam como os nazistas e os superdotados seriam os judeus. Os superdotados, eles ficam excluídos da sociedade em assentamentos, que tem vários ao redor do mundo, e eles não têm direito nenhum, nenhum. Eles vivem lá na pobreza, eles não podem sair dos assentamentos, eles só são jogados lá. E, bem, uma coisa que eu não entendi muito bem é, tipo, como é que funciona o nascimento dos superdotados. Porque eu acho que é uma coisa aleatória, tipo assim, pode ser um casal de, tipo assim, um alfa com uma sigma e nascer, tipo, um filho ômega. Eu não sei direito disso, mas eu acho que é, tipo, aleatório. Enfim. E aí, é, os superdotados, eles são usados pelos humanos, né? E eles são usados basicamente como entretenimento. Então, assim, o foco da nossa série de livros é a Ironside. O que é a Ironside? É uma academia onde são enviados alguns superdotados. Eu acho que são 18 anos. E eles passam 5 anos lá na Ironside, que é uma academia. E lá, basicamente, eles têm aula de dança, de canto, de instrumentos, essas coisas. Porque, né, eles são o entretenimento. E isso é um reality show. Então, basicamente, eles passam 5 anos com câmeras, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro, eles estão sendo gravados. E isso é transmitido todo dia, como se fosse tipo um BBB. E o objetivo da Ironside é que tenha um ganhador, que é o que eles escolhem como ícone. E os privilégios que essa pessoa vai ter é basicamente ser considerada um humano. Ela vai ter o. Tipo assim, ela vai ter os privilégios de uma pessoa normal. Então, tipo assim, ela vai poder sair do assentamento, só que eu acho que só ela pode sair do assentamento. Caso ela tenha, tipo assim, um companheiro, eu acho que tem que ser o companheiro predestinado dela, que é o que acontece às vezes. Nem todo mundo tem um companheiro, e muitas pessoas não descobrem o seu companheiro, porque pra você descobrir, você tem que ter, tipo assim, uma experiência de quase morte. Então, basicamente, tipo assim, pra você descobrir o seu companheiro, você tem que estar morrendo, ou ele tá morrendo. Porque aí tem meio que um lance, porque tem a âncora e tem a. É a âncora e outra coisa. E aí, tipo assim, dependendo de qual dos dois você for, aí você morre. Entendeu? E aí, se tipo assim, se você. Eu acho que se você for a âncora e o seu parceiro morrer, você morre também. Entendeu? Tem um dos dois lados que se o parceiro morrer, a pessoa consegue ficar viva, mas ela vai ficar muito ferrada. E tem um lado que se o parceiro morrer, a pessoa morre também. Então é assim, uma doideira. Mas enfim. E aí, lá na Ironside, eles são tratados como, tipo assim, eles têm que ser, tipo, muito popular ao redor do mundo, sabe? Então, tipo, você lá, você tem que fazer as pessoas te amarem. Tipo, você tem que ficar muito famoso e as pessoas têm que te amar. Porque, assim, vamos supor, você postou um vídeo e esse vídeo te deu, tipo assim, 1 milhão de visualizações. Isso vai ser convertido em, tipo, mais, basicamente dinheiro. E esse dinheiro você vai poder gastar com coisas lá dentro ou vai poder enviar para sua família no assentamento. E como todo mundo no assentamento é muito pobre, então as pessoas elas vão pra Ironside pra poder conseguir dinheiro pra mandar pra família, entendeu? Então, tipo, basicamente é isso. Ironside é isso. Então, e aí os nossos principais. A nossa principal é a Isobel, que ela é uma sigma. E assim, o poder dos sigmas é basicamente, tipo assim, você tira o sofrimento dos outros.
Então eles dizem que, assim, um casal de parceiros muito bom seria um alfa e uma sigma. Porque o alfa, ele é, tipo assim, imprudente, ele tem raiva, essas coisas assim. E o sigma, ele consegue puxar esses sentimentos pra ele. Então, transformaria um alfa em uma pessoa mais calma. E os pais da Isobel, né? Nós temos o Brown, que ele é um ícone de Ironside, então ele é muito famoso. E a mãe dela, que é a Carter. É Carter? Eu acho que é. Karen? Não, ela. Não, Carter é o sobrenome. Eu acho que é Karen Carter. E ela é uma Sigma. Então eles dizem que eles eram parceiros, assim, especiais por causa disso. Só que a Isobel, ela cresceu com um pai, tipo, muito. Ele era um alfa, né? E ele, tipo assim, obrigava ela tinha que saber, tipo, dançar, ela tinha que cantar, tipo, tudo muito bem, porque ele queria preparar ela pra Ironside, pra ela poder virar uma nova ícone, porque o pai dela era um ícone, então, meio que já esperava que ela fosse uma ícone. E quando ela chega em Ironside, é uma coisa assim, meio uau, porque ela é a única Sigma que tem Ironside. A única. E, tipo assim, Ironside entra pessoas todo ano. Então, são 5 anos, né? Quando você chega no seu quinto ano, que você pode virar um ícone. Mas aí você vai passar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano lá. Então, enquanto você tá no seu primeiro ano, tem pessoas do segundo, terceiro, quarto. E quando ela chegou lá, ela era a única Sigma que tinha em Ironside. A única. Então, tipo assim, ela não tinha dormitório, porque os dormitórios eram separados, tipo assim, dormitório A dos alfas, Beta e betas, e então ela não tinha um dormitório. E aí ela é mandada pro dormitório O, que é o dos ômegas. E, tipo assim, quando ela chega lá, ninguém tá nem aí pra ela, porque, tipo assim, ela é uma Sigma. Então, tipo assim, o Sigma é os últimos dos superdotados, sabe? Seria, tipo assim, o superdotado dos superdotados, sabe? Ou no caso, em relação ao humano. Enfim. E aí, tipo, ninguém liga pra ela. Mas aí o que acontece? Esse ano é um ano diferente a Ironside, porque nós temos 10 alfa. E isso é, tipo assim, muito, muito alto, porque é uma coisa difícil ter um alfa, quem dirá 10. E aí nós temos 10 alfas, que no caso são 8 alfas e 2 professores. E eles estão lá porque eles querem ganhar. Eles são todos amigos. E eles estão lá, assim, pra competir mesmo. Todos eles são, tipo assim, muito, muito perfeitos. E eles têm todo. Cada um tem um dom diferente. Enfim, é uma coisa de louco. E aí, o que que acontece? A Isobel, ela começa a chamar muita atenção. Porque ela é uma Sigma. E ela, tipo assim, ela dança surrealmente bem. Ela é, tipo, uau. E ela é filha de um ícone. Então, a Isobel, ela começa a chamar muita atenção. E as pessoas lá do Ironside, eles querem usar isso. Então, eles dão, tipo assim, a ideia pra ela, no caso, né? Se ela conseguir juntar tantos pontos de popularidade no primeiro ano, ela vai conseguir um quarto no dormitório A, que é o dos Alpes, onde tem os maiores privilégios. E aí, tipo assim, no início ela não tava, tipo, muito afim. Só que o que acontece? As pessoas começam a cair em cima dela, porque ela tava chamando muita atenção e as pessoas não querem que ela chame muita atenção, porque, tipo assim, quem chama mais atenção quem vence. Então, ela começa a sofrer muito, tipo, botar um bullying, assim, as pessoas começam a fazer umas doideiras com ela. E aí ela começa a se empenhar pra poder ir pro dormitório A. Só que aí nisso, ela já começa a, tipo assim, tem um alfa que tá numa aula com ela, que é o Cian, e ele consegue, tipo assim, meio que prever o futuro, mas não prever o futuro. Ele sabe, tipo, alguma coisa assim de cartomancia, esse bagulho assim. E eles estão juntos numa aula, eles começam a ser uma dupla, e isso começa a chamar a atenção das pessoas. Fora que, o primeiro contato que ela tem com os alfas, ela gostava muito de ficar na biblioteca. E um dia, ela tava saindo da biblioteca e ela deu de cara com o Theodore, que tava, tipo assim, sentado, chorando, escondido, porque alguns alfas, eles têm uma coisa chamada feralidade, que é um dom, esqueci a palavra, é proibido, né? Digamos assim. Quem tem esse dom, ó, morre. E ele tava escondendo esse dom. No caso, tipo assim, o que acontece? A feralidade, ela deixa o alfa com, tipo assim, os olhos pretos, as veias, tudo preto. E ele, basicamente, ele fica com os instintos primitivos dele. É isso. E aí ela ajuda o Theodore. E aí, nisso, acabou, né? Ele se ali a gente já sabe que o Theodore ele se apaixonou por ela. E, enfim.
E aí ele meio que começa, tipo, aquele lance de, tipo, eu devo alguma coisa pra ela, sabe? Então, tipo, ele começa a meio que virar amigo dela e tal. E as câmeras capturam isso, né? Então, tipo assim, ela começa a ficar muito famosa porque ela tava com um alfa. Só que aí o que acontece? Ela tava com esse, aí ela tava em dupla com o Cian, aí ela conhece os outros, e aí tem uns 10 alfas, né? E aí é, tipo, muito, muito incrível. Eu fiquei, assim, apaixonada por todos, porque cada um tem um ponto diferente, sabe? Tipo, é incrível. E aí, com o passar dos livros, a gente vai vendo, tipo assim, a conexão que ela vai tendo com cada alfa, sabe? E, tipo, a conexão que eles têm com eles mesmos, sabe? Porque desde o início, a gente, tipo, mais pro final, a gente descobre que os 10 alfas estarem lá naquele momento foi tudo planejado há muitos anos pelo Mikkel e pelo Kallen, que são os professores. Eles planejaram levar todos os alfas pra lá, fingir que todos tinham a mesma idade, pra poder eles, tipo assim, meio que criarem um grupo. Criarem não, meio não. Eles criam um grupo, que é o Eleven, e eles planejam vencer Ironside como um grupo. Porque eles precisam disso. Tipo assim, o Oscar, ele tem uma irmãzinha que tem uma doença. E ela, tipo assim, ele não tem nada no assentamento. Ele não tem médico, ele não tem nada. E tanto que, tipo, a única médica que tem lá no assentamento do Oscar é uma menina que foi pra Ironside e ela não queria se tornar o ícone. Ela queria estudar pra poder ela ajudar o assentamento dela, né? Então ela foi pra lá pra estudar medicina. Então, tipo, é uma coisa assim muito muito pesado e tipo, os livros a gente vê, a gente vivencia, né, um pouco dos assentamentos e é uma coisa muito triste lá. E assim, eu ainda não acabei, né, então eu não sei como é que vai ser o final, mas é tipo uma doideira. Fora que, tipo assim, em Ironside a gente tem um clube secreto que se chama Stone Dahlia. E esse clube basicamente são os humanos que criaram e é um clube onde os superdotados eles são obrigados a fazer coisas lá, né? Então, tipo, a Isabela tá sendo obrigada a dançar pras pessoas. É tipo, é uma coisa assim absurda. Eles usam isso como um entretenimento total. E assim, eu fiquei muito, muito impactada com as coisas que acontecem no livro. Eu fiquei chocada como o ser humano poderia ser tão, tão ruim, sabe? Tipo, é bizarro. E, são 6 livros, né? Eu tô no último. É uma história, assim, fantástica. Uma criação absurda. E eu tô obcecada. Eu tô muito obcecada. E, inclusive, eu quero agradecer a minha amiga Gabriela, que me indicou esse livro e tantos outros que são incríveis. Ela só me indica livro bom e eu fico, assim, porque ela chega assim, amiga, aí eu já sei. Vai vir um livro novo. E, enfim, é realmente muito bom e eu acho que todo mundo deveria ler. Tanto que, tipo assim, hoje é dia 17 e eu já li os 6 livros, tô no final do sexto. Absurdo. Então é isso, minha indicação de hoje. Eu vou deixar os livros aqui. Eu já deixei no início vou deixar de novo pra vocês lerem, porque é muito. Um beijo.